Então, pessoal, vou meter aqui um relato de um caso que eu tive com colegas de trabalho no subemprego. Sou faxineiro de serviços gerais em uma academia no centro. E tinha um personal e uma recepcionista que eles eram um casalzinho. Só que a mulher desse casal aí, ela era recepcionista, ela trabalhava apenas um turno em dois turnos em que eu não estava trabalhando. Eu estava no meu intervalo, ou então o meu fim do expediente já tinha chegado. Aí nisso a gente não acabava se encontrando, né? E infelizmente, pro meu azar, esse esse namorado dela era personal, né? E eu sou apenas o faxineiro, né, da academia. Ele percebeu que eu demonstrei um pouco mais de simpatia com a moça, né? Com a namorada dele. E com ele eu não falava tanto assim. Mas claro, eu não falava muito com ele porque na maior parte do tempo ali no começo, quando eu estava conhecendo eles, ele estava meio ocupado. E às vezes eu já tinha saído também no meu intervalo. Ou então ele ficava muito fechado, muito na dele, e eu não sentia aquela abertura, né, de chegar e puxar o assunto, mas sempre falava, sempre cumprimentava como sempre. Só que ele com um ciúme exacerbado, tipo, um ciúme totalmente tóxico, que eu não sei, não faço a mínima ideia de onde ele tirou, ele começou a simplesmente me marcar. Mas eu dou razão pra ele também por conta de um vacilo que eu dei, que eu confesso, que tava rolando até que era período de Natal ainda, né? Aquele lance todo de amigo invisível em ambiente de trabalho, fazer aquela resenha toda, fazer aquelas confraternização, né? No começo eu evitei participar, porque a única coisa que eu tava ali era simplesmente fazer o meu serviço, ganhar meu dinheiro e ir embora. Não queria puxar intimidade com ninguém ali, nem ter tipo de nem construir amizade nem nada. Mas acabei me deixando levar e decidi participar, né? E nisso, no planejamento ali, na hora de fazer o sorteio ali dos amigos invisíveis, eu acabei tirando essa recepcionista, né? Que é a namorada do personal. Nisso daí, eu falei que eu comemorei, né? Quando eu tirei ela no meu amigo invisível. Porque eu sabia que eu poderia dar qualquer tipo de presente pra ela, o mais barato possível, que ela não se importaria e que ela gostaria, né? Aí nisso eu soltei uma frase lá dizendo que eu poderia dar até um pirulito pra ela, que eu sei que ela não veria problema. Eu falei isso, cara, na maior inocência, eu juro. Só que aí, aquela galera toda ali que trabalha junto comigo, né, meus colegas de trabalho que estavam lá na hora, o namorado dela não tava, mas os meus outros colegas de trabalho estavam na hora lá. Eles simplesmente pegaram essa minha frase aí e meteram aquele espírito de quinta série, como é de se esperar. Ficaram me zombando ali, né? Aí ela mesma, a própria recepcionista, ela não viu graça nisso. E ela concordou, né, que ela não se importaria em receber um presente barato, que qualquer coisa para ela já tava bom demais. Eu tava me preocupando porque alguns dos meus colegas de trabalho já ficaram metendo uma lá dizendo que eles não queriam coisa cara lá, que pulasse uma academia, né, localizada no centro, onde vários empresários ali da cidade, funcionário público, são a maior parte dos clientes, né, dos alunos. Eles tentam fazer o máximo possível parecer ter uma boa condição. Só que não, porque a maioria ali só ganha um salário mínimo. Inclusive eu também. Aí, depois que eles ficaram fazendo toda essa zombação aí comigo pela frase que eu soltei, eles ficaram me ameaçando, né? Que falassem pro namorado dela o que eu tinha falado. Claro, levando não na parte da inocência, mas por segundas intenções, como eles estavam me zoando. Aí foi o que eles fizeram. E aí o namorado dela até que levou numa boa, mas só que isso daí foi só uma desculpa que ele pegou para poder simplesmente ficar me marcando. E qualquer movimento ali incerto que eu fizesse, ele ia aproveitar o máximo possível para poder me prejudicar, né? E outro episódio estranho que aconteceu também foi que a gente ia marcar uma reunião geral, né, com todos os funcionários da academia, com os personagens, os recepcionistas, e eu, que sou da parte da limpeza, que só tenho eu por enquanto, ia junto com o gerente, né, ia marcar a reunião e estavam decidindo ali qual dia ficaria melhor para o máximo de funcionário, né, da academia participar. E aí a gente ficou discutindo lá no grupo quais seriam os dias, né? Aí eu fui e falei que seria, por exemplo, uma segunda-feira, seria a melhor opção para todo mundo. Aí alguns falaram que não, aí foram adiando, até que eu soltei uma lá dizendo que era para fazer numa sexta-feira. Só que aí eu coloquei uma observação, né, logo em seguida, dizendo que sexta-feira não ficaria bom para aquela recepcionista ali participar, porque aí estaria fora do horário de serviço dela, que no caso é essa recepcionista aí que é namorada do personal, né? Aí, certo, passado alguns minutos, eu simplesmente recebo uma mensagem do meu PV, respondendo essa mensagem aí que eu falei, né? Que não daria para ela participar, que ficaria ruim para ela. Só que aí
O mesmo perfil dela, ou o mesmo contato dela do WhatsApp, me respondeu em particular dizendo a seguinte frase: Cara, só cuide do seu serviço, por favor. Aí eu só respondi, ok. Aí eu simplesmente printei essa mensagem aí e mandei lá pro meu gerente, né? E mostrei também para um colega lá de trabalho meu que é mais próximo, que é o outro recepcionista do outro turno. Mostrei para eles, né? O quanto eu achei grossa essa mensagem aí e desnecessário, porque de certa forma, querendo ou não, eu só demonstrei ali uma certa preocupação, né, com todo mundo. Eu queria só que todo mundo participasse da reunião e não queria que um dia que eu escolhesse ficasse ruim para uma pessoa. E aí eu simplesmente recebi essa resposta aí, de que era para me cuidar do meu e deixar a vida dos outros, tipo, de mão. E aí, passado algumas semanas, né? Depois que eu recebi essa mensagem, eu simplesmente parei de falar, de cumprimentar essa recepcionista. E eu percebi que ela até achou estranho e ficou meio que sem entender, né? O porquê que eu tava agindo daquela forma. Aí, passado algumas semanas, ela foi e simplesmente me chamou e me explicou que aquela mensagem que ela tinha mandado não foi ela, mas o namorado dela. E eu tava tratando ela com indiferença, pensando que ela era que tinha sido ela que tinha me mandado aquela mensagem, mas não, foi o namorado dela, extremamente possessivo, que simplesmente meteu aquele papo pra cima de mim. E aí, só que eu nunca cheguei pra ele pra conversar sobre essas coisas nem nada, eu só deixo rolando. Só vou e faço o meu trabalho lá. E já teve outros episódios também que simplesmente falaram mal de mim pro chefe. E eu suspeito que foi um deles dois, ou a recepcionista, ou aquele namorado dela que é personal. Só que num subemprego, você vai ter que lidar com várias pessoas. Na maioria das vezes são pessoas difíceis ali, por conta da dificuldade, né, que cada um tá passando, tendo que se sujeitar a horas exaustivas ali de trabalho, trabalham também com o público, com pessoas algumas vezes mal educadas. Trabalhar com o público não é fácil, principalmente aqui no Brasil, onde o pessoal tem fama de ser mal educado, tem fama de ser ignorante. E acabou de passar, inclusive, uma moto aqui, né? Como vocês podem ter ouvido aí no fone aí, acelerando mais do que um foguete do Elon Musk, mas é assim. Esse é o Brasil. E quem vem de baixo, quem vem do zero, tem que se sujeitar a essas situações, né? Para poder tentar conquistar ali o seu sustento. E eu não julgo esse pessoal que fica muito estressado, que algumas só julga a parte que descontam em pessoas que não tem nada a ver, por conta de estar ali naquela situação, ou se você está em uma situação ali, se você está em um emprego, você está passando por várias humilhação, está sendo desvalorizado, você não pode descontar nada daquilo dali em ninguém, muito menos nos seus colegas de trabalho. Você tem que buscar melhorar essa condição de alguma forma, seja investindo em algum curso aí profissionalizante, sendo em capacitação, procurando aprender outras coisas, investir em outras rendas, para poder sair dessa situação, né? Que é o que eu faço. Mesmo eu trabalhando de faxineiro de serviços gerais, já estou tendo algumas ideias para poder fazer renda extra, apesar do dar 8 horas por dia, tomar muita parte do meu tempo e eu ainda tendo faculdade de noite, fica muito difícil fazer alguma coisa, principalmente cuidar de mim mesmo. Então, eu vou lançar mais um vídeo aqui no canal falando sobre essa parte aí, em que como organizar a rotina de um mochileiro médico que trabalha 8 horas por dia em um subemprego, fazendo faculdade ainda.